Pronto, tô gravando, bora matar saudade aqui. Leonardo, você estava me falando no começo da nossa conversa sobre os testes e a chegada dos testes. Vocês ficam sabendo com antecedência como que está a previsão de chegada desses kits e tudo mais, e o acesso a esse material daqui para frente? É que o Ministério da Saúde tem várias formas de encaminhar kits. Uhum. Normalmente eles colocam em regiões que tem mais casos confirmados e mais suspeitas, e é feito pelo trabalho de epidemiologia, que é um grupo de pessoas que analisam a situação dos dados que são fornecidos, inclusive por instituições como faculdades, universidades federais, e eles mandam um relatório semanal para o Ministério da Saúde, e eles decidem como que eles vão enviar para cada lugar. Uhum. Capitais e regiões ao redor recebem mais kits, porque é muito mais aglomeração de gente, é muito mais perigoso. Se tem um erro, por exemplo, de cálculo, achando que uma região não vai ter tanto, como aconteceu com Manaus, porque achavam que como a densidade demográfica é muito menor, e como é muito mais separado as pessoas, acharam que não ia ter muitos casos, quebraram a cara, né? Aí agora estão cavando cova com escavadeira. Eu vi umas fotos lá, e é uma coisa bem chocante. E era uma coisa que, assim, olhando de fora, é bem natural que a gente pense que realmente você não tem uma aglomeração muito grande, então isso não vai acontecer. O problema é que, assim, todos os casos de suspeita, eles foram enviados para os poucos hospitais, e acho que os hospitais, eles concentram muita gente, né? Ou eu tô falando besteira? Mais ou menos. O problema de Manaus foi outro problema, na realidade. Imagina só, a pessoa tá na capital ali, em Manaus. E lá, boa parte do transporte lá não passa por estradas, é fluvial. Não tem um controle muito bom de pessoas, porque é terceirizado, grande parte. Não tô criticando por ter terceirizado nem nada, não é que não é. Isso só funciona por causa disso. Só que acontece, aí vai pra uma cidade do lado, uma pessoa, a gente sabe pela cascata, pela curva de crescimento, que uma pessoa tem contato com no mínimo 90 por dia. Então, e cada pessoa, no mínimo, tem contato entre 90 pessoas por dia, sabendo do range máximo de transmissão possível. Não significa que as 90 serão infectadas. Mas se 3 forem, elas já começam a crescer. Cada uma dessas 3 tem mais 3 e vai indo. Esse é o problema. E vamos lembrar que Manaus tem basicamente leitos de UTI só na capital. O Amazonas só tem na capital, não tem em outros lugares do estado inteiro. Uma coisa que me chocou, eu cresci em São Paulo, aí morei 10 anos no Japão, aí depois morei mais 10 anos em São Paulo, e aqui eu vim pra cá, fiz um plano de saúde. Quando eu vi que determinadas doenças as pessoas vão para São Paulo para se tratar, eu fiquei meio assustado. Não que a saúde daqui não seja boa, ela é, mas foi uma coisa nova para mim, de falar, cara, dependendo do problema que eu tiver aqui, pode ser que eu precise de um avião para chegar no hospital. E aí, assim, imagina, né? Em Manaus, o acesso que as pessoas têm à saúde é um negócio complicado, e o Covid é um negócio que não te dá esse tempo todo para planejar uma viagem, né? Você precisa na hora. Como é que uma pessoa que mora numa cidade com 1.100 habitantes, que não tem postinho mais próximo, é 200 quilômetros, tem um sintoma mais moderado de Covid, que é falta de ar? Vai fazer o quê? Então, esses casos de óbitos não são nem contados. Tem que lembrar isso, né? As pessoas que não chegam até lá não são contadas. Então, quase não se faz teste em morto, praticamente não se faz teste. Agora, imagina a pessoa que mora no Amazonas, numa tribo indígena. Vai fazer o quê? Como é que vai testar? Cara, eu tinha pra mim que, assim, esse tempo que as pessoas iam ficar em casa, haveria um plano de conscientização, assim, sabe? De, olha, desse jeito transmite, desse jeito não transmite, assim passa, assim não passa. Então toma esse tipo de cuidado, porque é importante. E ele não teve, a gente ficou um mês isolado em casa e discutindo a existência ou não disso, politizando a questão. E agora aqui, na minha cidade, abriu. Então o comércio voltou a abrir, e as pessoas entenderam que o vírus passou.
Então, já que o comércio abriu, o vírus passou e as pessoas estão falando de rostinho colado e estão fazendo aglomerações em pequenos grupos, e isso para mim é totalmente assustador. É que assim, isso também é um pouco complicado aqui no Brasil pelo efeito político, de politização de qualquer coisa, tudo bem. Isso não acontece só aqui, então se aconteceu isso, a gente viu o que aconteceu, né, Estados Unidos e Itália. Espanha não tanto, mas Espanha fez um pouco de descaso no início, só que eles voltaram atrás muito rápido. Só que eles também têm uma população muito velha, então não deu para voltar tanto assim. Só que tem um outro lugar que começou muito bem e afrouxou muito cedo, foi o Japão. E o Japão já tá começando a chegar na capacidade de 30% dos leitos só para Covid. E aí agora... Em uma semana de afrouxamento. E é engraçado porque foi um país tido como modelo, e eu até fiz muita propaganda dele, porque lá o pessoal sabe como se precaver, como se prevenir e tudo mais. E aí, assim, seguraram, e aí veio esse positivismo, né? Nossa, a gente tá tranquilo, 1000 casos é pouco, então volta ao normal. E aí quando foi ver, espalhou do jeito que espalhou. E agora eles estão fazendo todo um trabalho, e um baita de um investimento está acontecendo para segurar as pessoas em casa. Os 600 reais daqui parece que são $1.000 lá. E é uma quantidade razoável, tipo, mesmo para o custo de vida que eles têm, e muitas outras medidas estão sendo tomadas, assim, nesse sentido. O governo está gastando horrores lá, cara, para segurar essa onda agora. Só que assim, o Covid tem duas coisas muito preocupantes, que é muito recente. Tô falando de coisas que eu li há 4 dias atrás, de publicação. Para começar, a mídia não sabe noticiar pesquisa de base bruta, não sabe. Literalmente não sabe. Eu vendo aqui os noticiários daqui, eu achava ruim. Eu comecei a ver o da Fox News e da CNN lá nos Estados Unidos. Eu achei que o daqui não tá tão ruim. Você reparou que tudo que a gente está vivendo aqui, que a gente acha que é uma jabuticaba, é uma cópia cuspida e escarrada do que acontece nos Estados Unidos? Um pouco mais preocupante, inclusive, a notícia que tá tendo lá. Mas assim, como eu disse, 4 dias atrás eu tava lendo um artigo sobre imunologia clínica aplicada na China e na Coreia do Sul. Sobre a possível, que não é mais possível agora, a gente já sabe que é um fato, que vai ter sim uma segunda onda de casos novos dentro da Coreia do Sul e na China. Por isso que a China já começou um isolamento, não chegou ao lockdown que eles fizeram antes, mas já partiu para o isolamento de novo nas capitais e reduzindo voos internacionais. Por quê? Porque a gente achava, a gente tinha o conhecimento que era mais provável, segundo os outros SARS, 2003, MERS, 2013, que provavelmente a incubação do vírus e desenvolvimento de anticorpos, pessoas que são assintomáticas, daria em torno de no máximo 20 dias. Erraram feio. Pode ficar até meses. Porque ele entra numa curva imunológica diferente. Ele tem um pico imunológico na pessoa que é assintomática. Os anticorpos criam uma defesa primária contra aquilo dali. Porque nós temos dois tipos de sistema imunológico. O sistema imuninato, que a gente já nasce com ele, e o adaptativo, que precisa do sistema imuninato para conduzir ele a criar uma resposta mais específica. O problema tá o quê? Descobrimos que o Covid tem uma habilidade muito, muito curiosa, que ele não é prioritário necessariamente das células pulmonares. Ele pode infectar sim células vasculares, inclusive do endocárdio, causando sintomas cardíacos primeiro. Então todos aqueles casos que a gente acreditava que tinha, por exemplo, na Rússia, 34% o aumento de doenças como pneumonias causando morte. Então significa que a gente vai ter que, daqui a uns anos, não vai dar tempo agora, mas daqui a uns anos os estudos epidemiológicos vão voltar para trás, lá para 2017, para frente, para rever todos esses dados, porque vão ter que começar a pensar e as doenças cardiovasculares. Será que não começou antes? E aí? Então aquela curva imunológica que acreditava ser de um lado pelo tropismo, que é a prioridade que o vírus dá para um tecido, não é tão bem assim. E o sistema imunológico cria uma confusão, que ele não consegue conduzir perfeitamente o sistema imuninato, conduzir uma inflamação para gerar uma resposta do sistema adaptativo. Por isso que boa parte das pessoas não estão conseguindo ter imunização, mesmo tendo a doença já.
Isso não significa que a vacina vai se tornar mais difícil do que se imaginava. Não só a vacina, mas o caso de... Não, e em relação à reinfecção? Reinfecção a gente já sabe também que é possível sim. A gente devia... Mas isso se dá porque o vírus, com o passar do tempo, ele começa a adaptar melhor às células humanas. Vamos lembrar que quando a China começou, ali, os grandes primeiros casos, ali no início de janeiro, 5, 6 de janeiro, o vírus ainda infectava uma classe muito específica de pessoas. Porque o vírus depende de tempo para se adaptar. Ele vai mudando algumas sequências dele e se adaptando à célula até conseguir chegar em certos setores específicos para conseguir infectar a célula com mais velocidade e não matar a célula tão rápido. Porque não é inteligente um vírus matar a pessoa tão rápido. Não é inteligente. Por isso que a letalidade do vírus em si ainda provavelmente não será muito alta, mas a taxa de infecção e de reinfecção vai ser muito mais alta do que se imaginava até 2 semanas atrás. Então, esse negócio de isolamento, distanciamento social, os planos que era para ser até no máximo no final do ano, já estão pensando que talvez até 2025 vai ser um ida e volta o tempo inteiro disso. E assim, é uma nova realidade de abrir e fechar mesmo, né? Porque assim, você vai ter toda uma estrutura de saúde para isso, e aí você abre quando você pode, e aí quando os números começam a crescer ao ponto de você achar que o seu sistema de saúde não consegue absorver, aí você fecha novamente. Sim, mas para isso precisa de o quê? Kits, testes. Não dá... Aqui no Brasil a gente vive no escuro. De verdade, no escuro. Sim, tipo... Tá acontecendo em Manaus ali, a gente não tem ideia do que tá acontecendo ali, isso que é a verdade. Os Estados Unidos com 834 mil casos e o Brasil com 40 mil reportados, é isso? 43 mil reportados. E claramente não é, tipo, isso, não é essa quantidade. Os Estados Unidos testa muito menos que a Coreia do Sul. Então, eles têm muito mais, a gente já é esperado isso, até o próprio Donald Trump tem consciência disso. Só que o problema é o seguinte: os Estados Unidos têm recurso para tirar, para gastar. Eles têm. O Brasil não tem. Isso é um mal. Novamente, eu volto a repetir que o mau planejamento, tudo começou de verdade, sim. Dentro especificamente na área da ciência, o descaso começou na segunda metade, ali no segundo mandato do governo Lula. Começou os primeiros cortes. E olha o que a Alemanha, vamos lembrar uma coisa muito específica: 90% dos medicamentos que são fabricados no mundo são da Alemanha. A Bayer é da Alemanha, por exemplo. Os maquinários de laboratório, boa parte é da Alemanha também. E como eles têm vários laboratórios que eles exportam para o mundo inteiro, eles começaram a fazer para eles mesmos. É muito fácil. E o objetivo que a Alemanha tem é testar no mínimo 150 mil pessoas por semana. O Brasil não fez isso até agora. Se o Brasil testou, se o Brasil está testando talvez 20 mil por semana, eu acho difícil, nem isso. Não acredito que seja isso tudo, não. Não acredito realmente. No Brasil inteiro, tá? Não acredito que seja tudo isso. Mesmo que aqueles... agora seu anúncio de 43 milhões de kits foram comprados. Cada kit tem mais ou menos entre 50 e 100 testes. Lembrando que dentro do kit, que se no caso for 100 testes... Cortou. Não, só fui cansar o negócio. Se o kit tem 100 testes, não vai ser os 100 testes que vai ser usados. Porque tem um controle branco, então vai ser uns 80. Tem que lembrar fora o que for desperdiçado, por teste errado, alguma coisa. Então não é aproveitado. Cerca de 15% é perdido nesse meio tempo, porque tem que ter o controle, tem que ser passado o controle diariamente. Eu não sei se no caso do controle o Covid não é feito 2 vezes ao dia, não sei, não é minha área, né? Mas acredito que talvez seja. Então tem muita coisa que tem que levar em consideração. Desses 42 milhões que vai chegar, não vai chegar boa parte deles nas regiões que não tem muitos casos confirmados, no sentido que não tem. Eu quero dar uma viajada aqui e eu quero que você vá podando o excesso de loucura na minha viajada. Mas você assistiu aquele filme Inception, acho que é isso, do Leonardo DiCaprio lá, aquele filme Origem? Sim. Aquele filme pra mim foi genial, cara, porque ao longo do tempo, assim,
no processo de tirar pessoas de seitas, fanáticos religiosos, eu fui vendo assim ao longo da vida que você não consegue transformar uma crença de uma pessoa de uma hora para outra. Você tem que fazer um longo trabalho que assim pode demorar anos, e você tem que plantar um pensamento, e aí esse pensamento ele vinga, e chega uma hora que você não arranca esse pensamento da cabeça da pessoa por nada no mundo. E esse projeto anti-ciência, ele demandou, ele exigiu muito investimento. Então você teve um ataque de várias frontes, assim. O aquecimento global não acontece, a Terra é plana. E aí, assim, até determinados políticos, a gente não pode dar nome aos bois, mas assim, eu fico imaginando aqueles irmãos Koch, se não me engano, dos Estados Unidos, que o negócio dos caras é comprar grandes empresas e estatais no mundo inteiro e fazer muito dinheiro. Então até essas escolas, esses movimentos liberais que surgem aí e que apontam corrupção, apontam coisas erradas, mostram o que tem de errado, se demonstram assim, guerreiros representantes defendendo os interesses do povo, mas que vêm com um pensamento liberal demais. Até eles, eu acho que eles vêm assim, plantando pensamentos para quê? Pro dia que a gente fala de privatizar a Petrobras, todo mundo ser muito a favor, porque tem que privatizar mesmo, porque o Estado está todo errado. Tem toda uma formulação de pensamento. Só que todo esse investimento, ele não previa uma pandemia como essa, que aí você se vê aquele Leonardo DiCaprio no filme tentando convencer a mulher de que agora era de fato a realidade, que não existia outro andar para subir. E não consegue, porque as pessoas elas já estão tão alienadas no movimento anti-ciência que não importa que número você mostre para elas simplesmente não acreditam. E essa pandemia ela dependia muito da conscientização e do bom comportamento das pessoas, do povo. O governo, sem a participação popular, ele não importa quanto dinheiro ele coloque, vai ser inútil, porque quem tem que se salvar, né, nessa pandemia são as pessoas com o comportamento delas. Enfim, eu fico divagando aqui, eu posso estar pensando uma besteira enorme, mas eu fico imaginando o estrago que é assim, a gente mostrar fotos de escavadeiras cavando covas e as pessoas falando, não, isso é fake para derrubar o Bolsonaro. Me parte o coração. Isso daí não é uma coisa nova. Tem um filósofo brasileiro que eu gosto muito de ler. Eu sempre leio quando ele publica alguma coisa em algumas colunas, ou faz até vídeos na internet também, agora, que é o Luiz Felipe Pondé. Ele é mais centrado ali entre uma direita mais conservadora, não reacionária, não tem nada a ver com isso, mas que ele preza por um pouco de um passo mais atrás, mais ceticismo. Não diria ser conservador, tem outros aspectos envolvidos nisso. Mas tem uma coisa que ele fala que me deixou muito pensativo e me fez ler um pouco mais sobre a parte de epidemiologia do século passado, entre ali 1910 e 1930, onde teve o pico da gripe espanhola, e teve também, depois já aproveitei já li sobre as epidemias que teve de poliomielite na década de 50 também, que o que ele falou é uma verdade. A humanidade vai passar por mais umas 20 pandemias, mais umas 30 guerras, e as pessoas todas as vezes vão dizer, agora eles vão aprender. Isso dessa não é questão de aprender. Na Idade Média, era guerra o dia inteiro, todos os dias, durante 6, 7 séculos. Não importa, a questão é essa. Não vão aprender. A gente vive na época mais pacífica que a humanidade já teve, e já é assim. Então, quando as pessoas falam muito otimistas que não, agora que essa pandemia o pessoal vai aprender, não vai polarizar tanto. Desculpa, não interessa. Porque aí quando algumas pessoas elas alcançam uma fase de iluminação em que elas podem começar a agregar para a humanidade, aí já tá velha, morre, e aí vem uma nova geração que tem que aprender tudo de novo, né? Porque você não consegue absorver por colocar toda a sociedade para aprender tudo dos livros da história é meio que impossível.
Não tem como aprender. Tem um livro que chama This Time is Different e ele fala também sobre crises financeiras. Então teve aquele colapso, teve aquela quebra em 2008 e aí o livro ele vem mostrando como essas quebras elas são cíclicas e todo mundo fala, não, agora todo mundo aprendeu e ninguém vai ser idiota de cair nesse ponto de novo, e sendo que já tem uma outra quebra dessa para acontecer, né? O petróleo acontece isso hoje, né? Você manda o petróleo dele. Mas assim, a minha questão não é a parte econômica, eu sempre prezo mais a parte clínica. Uhum. Mas uma coisa, a pandemia foi muito bom. Porque mostrou para as pessoas que importam de verdade, que detêm um pouco mais de poder, principalmente um pedaço da classe política, até no Brasil até. O pessoal tem que começar a ouvir a opinião de quem é técnico. Uhum. Não do político da esquina ali do Bolsonaro. Bem, o Bolsonaro ele é presidente, ele tem muita influência por causa disso. Mas eu vou dizer assim, até ele quando tirou o Mandetta, que inclusive todo mundo acha que ele é um herói. Uhum. Ele não é, ele forçou a demissão dele pra tirar o dele da reta, porque olha o que aconteceu em Manaus. Vai ser o que aconteceu no resto do Brasil. Tá previsto no resto do Brasil. Então ele forçou a demissão dele porque ele é político, ele queria sair fora. Uma das pautas que eu tenho aqui, eu devia ter te mandado até uma das coisas que eu queria conversar com você, fala sobre isso, sobre o timing da saída do ministro. Então, no fim, nem vai dar tempo de conversar tudo o que eu queria, mas eu queria falar assim sobre o novo ministro, o quanto esse cara ser técnico é bom, sim, mas que o discurso ele já não era alinhado com o discurso do Bolsonaro, ele já não era alinhado com a prática. O meu medo era assim, o Mandetta sair e toda aquela parte técnica, todo aquele trabalho sério, ele ser desfeito. E para colocar alguém que atenderia aos interesses dele, e aparentemente não é isso. O outro ministro ele deu continuidade ao trabalho, mantendo as mesmas prioridades que o Mandetta já tinha, e o discurso do Bolsonaro ele continua o mesmo. Então você continua tendo um discurso que destoa da prática, mas a prática ela ainda está no caminho certo, não é? Eu estou falando besteira. Não, isso aí mesmo. Ele já é conhecido há um bom tempo dentro da área clínica. Ele é um colunista relativamente respeitado pelas publicações que ele tem. Uhum. Ele não é um Zé Ninguém, não é. Ele é muito conhecido, eu conheci ele há muito tempo antes. Desde a época da faculdade já era utilizado como citação de trabalho, seminário, na oncologia. E eu acho que na cabeça dele, ele deve estar pensando o quê? Eu vou aceitar esse cargo, deixa esse louco falar o que ele quiser e deixa que eu faça o meu aqui. Eu não sou político, não tem nada a ver com isso. O Mandetta era político, né? Ele não tinha mais a medicina como primeiro trabalho, virou político, foi político há muito tempo. Não é o caso dele. O tio dele é o quê? Deixa o louco falar mesmo, fazer minha parte técnica aqui, vou evitar essas entrevistas o tempo inteiro, essas lives também eu vou evitar, um e outro pronunciamento ali, deu. Mas o trabalho está sendo contínuo e está sendo levado a sério. Não mudou nada. Isso me tranquilizou de maneira enorme, porque quando as pessoas elas começaram a se apavorar, puta, vão mandar o cara embora, agora vai matar todo mundo. Eu falei, não é possível. E eu acredito que assim, é para tirar o protagonismo do Mandetta mesmo e colocar alguém que não queira aparecer o tempo inteiro. Mas o Mandetta ele também tem muito interesse em sair nesse momento, porque ele estava se colocando como um guerreiro que sabia o que estava fazendo, mas o colapso era inevitável. O colapso é meio que matemático, né? Então era para acontecer. E assim, com o embate dele com o Bolsonaro, as pessoas teriam muita munição para jogar contra ele. E ele saiu antes que isso pudesse acontecer, antes que isso pudesse ser feito. Então acho que todo mundo saiu ganhando aí, né? Nessa parte política, todo mundo saiu ganhando. E acho que a população ela não saiu tão prejudicada assim, porque o trabalho ele continua sendo feito com a mesma seriedade que estava antes. Em relação a esse UMBI do Banco Itaú, quanto que o UMBI impacta no sistema de saúde, na tua visão, assim? Depende da onde for usado, para que fim vai ser usado. Por exemplo, o pessoal está falando muito dos respiradores e dos ventiladores. E respiradores é o nome errado, certo? Porque respiração quem faz é a mitocôndria, a ventilação é o ar que coloca dentro dos alvéolos. E são máquinas caras, porque ela tem que ser cara mesmo, porque ela é difícil de fazer, porque ela não pode errar, porque se ela erra, ela te morre. Então, tem que fazer. Então elas têm várias travas de segurança, dos backups, então por isso é muito caro.
Não sei onde vai ser investido esse 1 bi diretamente, porque não foi anunciado oficialmente. Isso é uma grande diferença do que é suspeito. Não tem nada anunciado oficialmente. Eu gostaria, com a pessoa da área da saúde, que esse 1 bi fosse especificamente para o setor, para comprar ventiladores. Por quê? É o que mais causa diferença nos pacientes graves. E a gente ocupa o UTI com paciente grave. Os que não são graves ou não têm Covid, ou morre lá fora, ou se cura de outro jeito. Infelizmente, essa é a realidade. Você tem acesso à informação assim do quanto a rede de saúde cresceu para conseguir absorver os novos doentes? Porque assim, isso também foi... A gente acha que o Bolsonaro é 100% estúpido. Não que ele não seja. Mas é engraçado como... o mundo inteiro se deu uma isolada, depois deu uma preparada, investiu na estrutura da saúde, e aí começa lentamente a discutir como solta aos poucos. E embora a gente não esteja discutindo com a população e o debate ele não seja público, tem muitos especialistas sendo pagos para ver o que você solta, onde, como, de que forma. E quando você tem hospitais já de campanha e você tem uma estrutura meio que montada e aparentemente bem montada até, né, com telemedicina, com hospitais específicos para pacientes de perfil específico. Quanto tempo você acha que essa quarentena até agora nos ganhou? Você acha que isso vai fazer com que o sistema seja capaz de absorver ou inevitavelmente a gente vai ter um colapso muito grande? Digo uma coisa por experiência própria de trabalho que eu presencio. Se não fosse os estados decretarem uma quarentena, principalmente em São Paulo, uma quarentena mais dura, e o Rio Grande do Sul também tem uma quarentena um pouco mais dura, nas principais regiões, por exemplo, Porto Alegre, Canoas aqui no Rio Grande do Sul, se não fosse acontecer, o sistema já teria quebrado mês passado. Pra tu ver a diferença que fez. Sim. O mínimo fez, já fez Sim. essa diferença. E o aumento de leitos, aqui no Rio Grande do Sul, aumentou cerca de 11% os leitos de UTI. A gente não conta UTI, a UTI neonatal a gente não conta, a gente só conta UTI adulto. E é relativamente bastante, inclusive. Não é um valor tão baixo assim, para considerar. A gente no Brasil, a gente contando com os leitos de hospitais privados, a gente tem em torno de 37 mil leitos, os privados. Deve ter aumentado no Brasil inteiro cerca de 3 a 4 mil leitos a mais. Então, a gente está falando de 3 a 4 mil pessoas a mais que podem ser internadas, que no período de 15 a 30 dias vão sair e vão entrar outras. Então, na média anual, é algo relevante. Cara, eu queria tanto assim que a gente saísse mais educado dessa fase da quarentena, para que as pessoas elas tivessem noção até disso, do quanto elas têm que revezar o respirador ali, e do quanto elas podem afrouxar um limite, mas tem que observar o número de casos crescendo para saber o quanto de risco elas podem correr. É como se elas mesmas fossem interessadas pela cadeira na dança, assim, sabe? É do tipo, como que tá o hospital agora para ver se eu posso ir para determinado churrasco. Claro, eu tô falando isso de uma maneira muito grossa, muito banal, mas eu faço trabalhos de intérprete e eu tenho acesso a coisas assim que eu não posso abrir, mas até onde eu posso, que estudos estão sendo, projeções estão sendo feitas que acredita-se que na rede pública não, mas na rede privada, por exemplo, a quantidade de leitos e de material, IPE, né, vai conseguir tancar e durante todo o surto, porque você já tem aí resultados de uma população meio que educada. Tem negacionistas, sim, mas até entre os negacionistas existe um certo cuidado. Até entre o cara que adora o Bolsonaro e fala assim, não, isso daí é tudo para derrubar o mito, esse cara ele tá usando máscara e ele não tá abraçando os amigos. Até nos negacionistas você vê um certo nível de conscientização, o que faz com que talvez a rede privada consiga passar aí com um pouco de espaço e quem sabe até absorver um pouco da demanda da rede pública. A rede privada ela vai absorver sim, quando lotar o SUS vai. Isso já é um plano desde o início. Só que uma coisa me deixou muito curioso que eu vi esse dia no Twitter, que o Olavo de Carvalho, né, aqui no Brasil o principal negacionista de qualquer coisa que seja científica, ele fez um comentário dizendo que Covid não existe. Teve um caso confirmado por morte de Covid,
tem que confirmar em todos os órgãos. Sim. Isso é loucura aí. Mas eu vi um aluno dele marcou ele num post do próprio Twitter do oficial do Olavo de Carvalho com uma foto de uma máscara bordada do Olavo de Carvalho tem razão. Eu achei aquilo tão irônico. Não faz sentido. Muito boa, cara. Porque eu também, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque a coisa ela é tão religiosa que para mim faz todo sentido um grupo de alunos usando máscara dizendo que ele tá certo. Não tem problema nenhum em relação a isso. Até quando tá certo tá errado, é impressionante. É engraçado que, por exemplo, em determinadas seitas religiosas você tem pessoas que defendem ferozmente a castidade e aí vão pro âmbito privado delas e transam. E quando você fala de sexo antes do casamento, a pessoa ela te olha com fogo nos olhos querendo te matar porque aquilo é pecado. Mas dentro do âmbito privado dela, ela transa. Então, assim, uma coisa é a crença. Eu entendo que muitas pessoas acham que o Covid é uma conspiração mundial para derrubar o mito, mas que ela toma cuidado para não pegar, ela toma. E talvez essa conscientização, até não tão evidente assim, e todo o preparo que foi feito e tudo que foi investido, talvez dê conta de absorver, pelo menos para que a coisa não fique no país inteiro da forma como Manaus está no momento. Agora, eu não acho que o SUS vai suportar tudo, porque o Brasil não testa e morre as pessoas antes de chegar. Então, tem muito mais morte que está com certeza, uns 30% a mais, no mínimo. Mas o que é preocupante é que o Brasil tá com... O isolamento social do Brasil é tão ruim que ele não é nem como base de pesquisa os países conseguem fazer, porque não se encaixa na quarentena mínima. O Brasil é muito ruim a quarentena que o Brasil tá fazendo. Então ele entra numa oscilação que muito provavelmente a gente vai ficar da forma que está hoje, talvez 1 ano e meio assim, do jeito que tá. Vai ser constante, não vai ser tão em pico, aparentemente, olhando os gráficos, no caso, né? Não dá pra saber se vai ter alguma coisa mais agressiva em relação ao governo de estado. Não sei se vão conseguir descobrir alguma coisa até lá que faça reduzir o número de pessoas em estado grave. Até agora não teve nenhum medicamento in vivo. In vitro é uma coisa, in vivo é outra. In vitro, várias drogas deram muito certo in vitro. In vitro é quando você pega uma célula, quando você pega um tecido ali e testa ali dentro daquilo. E aí ele pode funcionar perfeitamente. Outra coisa é quando você joga no corpo da pessoa, e aí você analisa o organismo, o corpo inteiro, a vida inteira dela. É que assim, essa parte fisiológica ela é complicada, mas quando tem um tecido específico, tu não tem todas as respostas que aquele tecido pode ter. Quando coloca a gente no vivo, a gente tem todas as respostas possíveis. A gente não sabe se o vírus consegue entrar por outro caminho para fazer a volta na medicação e conseguir se alocar em outro lugar. É o que a tuberculose faz, inclusive. O pessoal lembra muito da tuberculose como um micobactério pulmonar, mas tem que lembrar que pode ter um micobactério renal, cardíaco, intestinal. Então, ele tem outros lugares para se apresentar. Por isso que é tão complicado tu lidar com tuberculose. A gente sabe que onde tem tuberculose tem Covid. São formas de transmissão parecidas, apesar que o micobactério é muito mais lento, muito mais moderado a forma de apresentação dele hoje em dia. Com a tecnologia que existe hoje em dia, as medicações que adquirem hoje em dia. Mas é um bom exemplo para usar numa visão mais técnica, porque a gente, no nosso sistema imuninato, a gente tem resposta que a gente já nasce com ela. Como é que nem tu cria um bonequinho no jogo. Já vem com aquele set com de defesa, aquela primeira arma. O nosso sistema imunológico do sistema imuninato é a mesma coisa. Só que tem um grande porém. Os receptores TOL, né, que são os receptores de pedágio, que a gente chama de receptores de passagem, depende da tradução, é aquele que vai dar a primeira resposta para o sistema adaptativo criar uma resposta específica para aquilo. E cada receptor, cada tomadinha tem um específico de alguma coisa.
um gram negativo, um gram positivo, uma partícula viral de RNA, uma partícula viral de DNA. O micobactério não é nenhum deles. Então ele confunde. Então ele não consegue criar uma resposta direita. Então ele faz o quê? Uma resposta meio que nas coxas. Ele calcifica. Por isso que quando tu vai ver uma radiografia de uma pessoa com tuberculose, tá com tem um monte de bola branca. É por isso, porque calcifica. Porque ele não sabe o que fazer. Então causa dano pulmonar permanente de tuberculose por causa disso. E a Covid faz algo parecido. Ele consegue meio que redirecionar para onde é que ele vai infectar para a medicação não fazer efeito. Por isso que no tecido específico in vitro funciona e no sistema fisiológico não. Porque ele tem outras vias. Então por isso que até agora nenhuma medicação, a hidrocloroquina, por exemplo, tem um artigo ontem que na realidade piorou as pessoas graves. Pioraram utilizando. E um artigo mais abrangente, tá falando de 60 mil pessoas testadas no período de 4 semanas. Então já é alguma coisa, é um indício. Já seria o suficiente para descartar, inclusive. Mas como tem questão política, a gente vai testar mais tempo. Eu tenho 4 minutos disponíveis aqui. Eu queria só ver a tua opinião em relação a um último ponto. Você que conhece a carreira de um acadêmico, né? Que o fato de você descobrir uma coisa, o fato de você ter um paper muito relevante, o fato de você colaborar muito não necessariamente significa que você vai enriquecer. O que significa um Nobel de Química? De Química ou Medicina? Não, de Fisiologia. Tá Fisiologia. Do co-descobridor do HIV, né? Isso. O que um Nobel contrariando toda a comunidade científica em relação a alguma coisa pode querer dizer? Quais são as opções aí que você enxerga? Eu vou dar um ponto de vista leigo. É como se você tivesse vários mecânicos que sabem consertar carro, e de repente chega um dizendo que o maré é fácil de vender. E talvez ele tenha interesse financeiro ou interesse pessoal em defender aquilo por algum motivo. Mas que é muito difícil ele contrariar toda a comunidade científica e ele estar certo e todo mundo estar enganado, e que talvez isso pareça mais com um clichê de Hollywood e da Netflix do que da comunidade científica em si. Eu acho que o caso é muito mais simples. Ele foi genial quando ele descobriu as primeiras interações de partículas do HIV, né? Inclusive diferenciando que ele é um vírus de dupla hélice de RNA de senso negativo, né? Isso é muito importante saber isso. Ele não foi o descobridor, ele era o co-descobridor. Ele teve outros 2 parceiros em relação a isso. E ele já perdeu, a credibilidade dele chegou a 0 faz mais de 20 anos. Ele foi o cara que publicou aquele artigo da memória da água. Ninguém lembra disso, não é possível. Em 2004 ele publicou um artigo de 180 páginas sobre a memória da água. Um cara que publica um artigo de memória da água, ele com certeza tá ganhando muito dinheiro de homeopata. Ou eu tô mentindo, tô falando besteira? Provavelmente. Mas foi tão imbecil e medíocre o que ele fez ali, que ele virou chacota. E todo mundo trata ele como louco até hoje. Porque ele é. Ele publicou dezenas de artigos que não faz nenhum sentido condizente. Desde a energia do reiki. Ele é louco. Diz que eu entrei na faculdade, meus professores já mostravam como ser um cientista fracassado, usando ele como exemplo. Porque ele faz uma coisa brilhante e depois bota assim, mãos por causa de meia dúzia de... A minha mãe foi pesquisadora, eu tenho um tio também pesquisador, um agrônomo, minha mãe era bioquímica, e assim, essa vida não é fácil, porque você passa a vida inteira para conseguir entender aquilo que aquilo que a comunidade já sabe. E quando a gente fala comunidade, é assim, os mais avançados e as pessoas que mais dominam cada área. Você passa a vida inteira pesquisando e estudando para conseguir entender o conhecimento que já existe. E não que seja impossível você descobrir uma coisa nova, mas geralmente você vai conseguir agregar um pouco aquele conhecimento todo que já está lá. Então você ser o cara que descobriu que estava todo mundo errado esse tempo inteiro, tem muito pouco espaço para isso. Então, pessoalmente, como pesquisador, ficar multimilionário é muito difícil, mas aí vem um cara de um grupo de industriais e fala assim: você não quer usar todos os seus diplomas e todo o seu tempo de estudo para falar que o homem não é capaz de influenciar na temperatura do planeta, e aí eu te dou uma puta grana aqui?
Então, quando chega um grupo de homeopatas que vive de vender água suja, que é a água com pinguinho de açúcar, para dizer que aquilo cura, e quando vem os cientistas e provam que aquilo é uma água com açúcar, aí você fala, não, isso daqui é uma água com memória, porque ela já houve um dia. Como se então a gente não estivesse tomando bosta o tempo todo, né? É ridículo, ele é ridículo. É simplesmente ridículo. Ele é o exemplo para todo mundo entender que não importa quanto ele seja relevante um dia, ele pode estragar a carreira dele com um passo. Uhum. Não interessa. Que é mais ou menos o Piafra fazendo propaganda de autodepreciação no Bradesco. Se eu não me engano. Você lembra? Uma vez, eu dei muita risada, cara, porque é um cara que eu não conhecia, mas que eu tinha lembranças dele. A propaganda do seguro era mais ou menos assim, cara, faz seguro, assim, o bandido entra no carro e o cantor, ele tá no banco de trás e ele começa a cantar, aí o bandido olha pra trás e fala, mano, você não, e sai porque ele não aguenta o cara cantando, aí ele fecha o carro e vai embora, aí o Bradesco, ele fala, se eu não me engano é Bradesco, ele fala assim, vai que o seu carro não tem o Piafra no banco de trás cantando, é melhor ter o seguro. Então, às vezes a pessoa ela chega num ponto em que ela não consegue mais shows, ela não consegue mais vender música, ela não consegue mais capitalizar naquilo que era original dela e ela se dá por derrotada e ela vai para onde ela consegue levantar dinheiro. Né? Então é muito natural para mim que na comunidade científica tem gente que tem uma determinada limitação e aí percebe que consegue ganhar dinheiro lutando contra tudo aquilo, aparentando que sabe o que está dizendo, e não existe nada melhor do que o Olavo de Carvalho para dizer isso. É um cara que consegue convencer pessoas que ele sabe do que ele está falando, mas na verdade ele não teve intelecto para entender tudo o que acontece no mundo. Não que alguém tenha, mas assim, nem o mínimo ele consegue. Desculpa, eu me empolguei aqui no final e acabei passando do meu tempo também, o Cristiano já tá me esperando. Cara, mais uma vez, eu só quero te agradecer. Quando a gente conversa, eu consigo desenvolver melhor coisas que eu penso e que eu não conseguiria falar sozinho, por exemplo, num vídeo assim, sabe? Tudo bem, quando precisar, tô sempre aí. E a visão que você me passa de dentro da área da saúde, assim, é uma coisa que me engrandece demais. E os feedbacks que eu tenho é que, assim... você também tranquiliza muito e também transparece e passa conhecimento com muita facilidade. Eu acho que isso é muito gostoso. Quanto mais a gente conseguir passar conhecimento entre nós, mais a gente ganha com isso. Obrigado mais uma vez, cara. Tchau, obrigado. Abraço. Boa aula aí.